E isto parece uma resposta tonta, talvez lá para a Aliciana, mas eu acho que não é, pelo menos eu acho que é filosofia refinada, que é a ideia de que nós vamos ter sempre oportunidades, vamos ter sempre coisas que podem ser ameaças, vamos ter sempre períodos de contração e períodos de expansão e uns cheguem-se aos outros, e vamos ter sempre uma série de ciclos e várias fases que nós temos que ter noção de gerir. E nas PME, nas grandes empresas também, mas nós estamos a falar essencialmente aqui para a PME. Aliás, nas nossas próprias vidas, nós muitas vezes esquecemos-nos de que a vida tem sempre estes ciclos exatamente como as estações do ano. Ainda ontem eu falava com uma amiga minha que dizia, quando eu resolver isto, aí é que eu vou estar bem. E eu dizia, mas o princípio já está errado, porque nós acreditamos sempre que quando resolvermos um ou outro estrangulamento que nós identificamos, que um dia vamos chegar a um ponto em que deixou de haver problemas. E isso não existe. O único sítio onde há pessoas sem problemas provavelmente há de ser o cemitério. Nós vamos é ter desafios diferentes, preferencialmente, e vamos trazer isto para as empresas, nós queremos desafios mais sofisticados. O que é que tu não queres na tua carreira, Nuno? O que é que tu não queres na tua empresa? Que os teus desafios hoje sejam iguais aos que tu tinhas há 5 anos. E que, por sua vez, sejam iguais aos que tu tinhas há 10. Porquê? Significa que nem tu nem a tua empresa cresceram nos últimos 5, 10 anos. Olá a todos, Nuno Castelo Branco mais uma vez convosco, aqui em mais um Motorcast do Stand Virtual. Hoje vamos dar aqui um ângulo ligeiramente diferente, com foco naturalmente no setor automóvel, mas trazer aqui alguém muito experiente na área das vendas, e como todos sabemos em Portugal, o nosso setor automóvel tem um foco muito importante na vertente das vendas. Quando falamos da parte da comercialização, dado que nós não fabricamos os carros, todo o nosso modelo de distribuição está focado em vendas, e por isso o tema de vendas é muito importante. E nada melhor do que trazer aqui, pelo menos para mim, pessoalmente, o maior guru das vendas em Portugal. O Paulo, quando entrar, já vai dizer, guru, não me chames guru, que eu não tenho idade para isso. Mas eu vou trazer aqui o Paulo de Vilhena, que tem uma carreira não apenas em Portugal, mas, pelo que eu sei, também muito relevante no caso do Brasil. Ele tem o livro best-seller na área das vendas, que é o maior best-seller em Portugal, que é chamado O Livro Secreto das Vendas. E é nesse sentido que eu vou trazer aqui, então, o nosso guru. Paulo, como é que é? Olá, guru não. Já sabia que ias dizer isso, estás a ver? Sabes que eu, quando era mais novo, não gostava que me chamassem guru por falta de maturidade. Agora é que acho que já tenho idade. Já é por outras razões, não é? Já não quero que me chamem velho. Já nem quer dizer, não é? Mas olha, acima de tudo, agradecer-te a tua disponibilidade para estares a falar aqui. É um prazer. Já eras subejamente conhecido no nosso setor, mas depois desta temporada que fizeste connosco e que já lançaste 6 episódios ao longo de 6 semanas com um sucesso extraordinário, ou seja, a maior parte deles foram vistos por mais de 3, 4, 5 mil pessoas, sabendo que o setor automóvel são 2, 3 mil operadores com mais alguma estrutura. Quer dizer que, de facto, as tuas mensagens chegaram a muita gente do setor automóvel, e desde já fica aqui um profundo agradecimento pela disponibilidade, sabendo as limitações de tempo que também tens em todo o trabalho que fazes. E, como todos sabemos, hoje em dia esta história do home office ainda trabalhamos mais, não é? Mas olha, então só enquadrando aqui um bocadinho, ou seja, tu tens um currículo vastíssimo e que o levaste hoje em dia em termos de empresário, em que no fundo partilhas todo este know-how e aquilo que se calhar tu felizmente consegues fazer muito mais do que todos nós. Ou seja, eu gostava, como tu, não sei qual é o teu benchmark agora, mas tu lês se calhar um livro por semana. Eu não consigo, mas tu de certeza que consegues, e lês tudo o que se passa no mundo inteiro, e isso, e concentrar esse know-how e transmitir-nos a nós, fica aqui o meu grande... Quantos livros estás a ler por semana ou por mês? Agora confesso que não estou no meu melhor ritmo, devo andar aí com 2 por mês, mas chegando ao verão eu aumento sempre e compenso. Mas sim, a minha média em condições normais é sensivelmente 1 por semana. Mas sabes que eu faço uma coisa que eu não sei se tu fazes. Eu, para além de ler, eu releio. Eu, por exemplo, agora estou a ler um livro do Dale Pollack dos Estados Unidos, que é o... Com muita frequência faço isso, sim. E releio os livros, que eu acho que o tema está-me agora importante e estou a reler. É uma coisa que eu faço. Aliás, eu já que perguntas, eu não apenas leio, como depois tomo notas nestes cadernos. Exatamente. Então eu releio um livro em 10 minutos, porque eu resumo os livros todos. Eu costumo dizer que eu não leio os livros, eu estudo. Exatamente.
Temos alguns pontos em comuns, porque eu, pelo menos é no trabalho do dia-a-dia, não uso o livrinho old school, não fica tudo ainda... Não, isto é tudo ainda... Nota-se os nossos 50 anos, não é? Aí atrás, não é? Olha, mas a verdade é que nós dois já nos conhecemos há mais de 15 anos e neste trajeto, que não é particularmente em conjunto, mas já nos cruzámos várias vezes, sempre pedi a tua ajuda e nesta área automóvel em termos de desenvolvimento de vendas e em particular muito focado não só nas minhas equipas, mas também no setor automóvel e é nesse contexto que eu tenho aqui. Antes de começarmos este Motorcast, que naturalmente vamos focar mais no setor automóvel, sabendo que tu trabalhas variedíssimos setores, mas és um especialista do perfil de clientes que nós temos, que é PMEs, ponto número 1. Ponto número 2, és um especialista em vendas e em otimização de vendas, o que de facto é muito relevante para os nossos clientes e por isso o sucesso brutal que esta tua temporada tem estado a ter. Mas antes de mais, vamos fazer aqui uma pequena, três perguntas da praxe, a ver como é que tu desenrascas em respostas rápidas, não é? Que é, qual foi o teu primeiro carro? Essas vão ser as perguntas mais difíceis, seguramente, porque eu não sou um aficionado, embora goste de automóveis como qualquer homem, mas não sou propriamente um conhecedor. O meu primeiro carro foi muito cinzento. Foi um Ford Fiesta 1100. Opa! Já o segundo já foi um Rover 114 GTI. Já deu mais histórias para contar. Eu tive um 214 e esse sim, também teve muitas histórias na altura da faculdade. Esse já andava mais. Não vamos entrar por aí, melhor não é? Mas pronto, ou seja, quem vê de fora, e eu sei que tu hoje conduzes uma marca premium, por alguma descontração, imagino eu a caminho dos híbridos e dos elétricos. No entanto, o que é que tu achas que foi o melhor carro já alguma vez construído? Ou seja, aquela... Essa é a tal resposta onde qualquer um vai perceber que eu sou leigo, não é? Até porque o melhor carro construído vai depender muito dos critérios que nós usarmos para selecionar. Talvez haja um que é o melhor utilitário. Eu lembro-me de um Carocha, que foi um carro revolucionário. Talvez um tenha sido o melhor desportivo. Há de se discutir se foi um Lamborghini, um Porsche, um Ferrari, o que seja. Eu vou ter que usar o meu gosto pessoal, não é? É a única coisa. Eu gosto de Bentleys. Eu gosto de Bentleys. Dentro dos Bentleys, o meu preferido é o Continental GT. Portanto, eu sempre disse que ia oferecer um a mim mesmo quando fizesse 50 anos. Felizmente posso, mas tenho 50 anos e acho que tenho outras formas melhores de usar o dinheiro do que em comprar um Bentley Continental GT. Então não tive coragem de o oferecer a mim mesmo. Para os cupês, não é? Ou seja... Foste para um cupê um bocadinho mais caro, mas pronto. Ferrari, nos Porsche e tal, também são cupês. Sim, se bem que eu sou um fulano que privilegia o conforto até em relação à performance. Por exemplo, eu gosto muito da Aston Martin do ponto de vista estético e de todo o glamour que o carro tem, mas o Bentley parece-me claramente um carro mais confortável. Exatamente. Olha, então, mas uma última pergunta, sabendo, e como tu dizes, e bem, não és tanto de carros e tal, mas de qualquer forma, imagino que às vezes também gostas de agarrar o teu carro e dar uma volta, e sabendo que tens um carro simpaticíssimo, coupé, todos sabemos, de uma marca premium. Se agarrasse nele e dissesse, hoje não está aquele dia fabuloso, mesmo se está aquele mormaço do costume, estou aqui a 25 graus, agarravas no carro, podias ir para um ponto qualquer do país, qual era a estrada que tu escolhias para dar uma volta só para arejar a cabeça? Eu aí vou ser um bocadinho parcial, provavelmente. Eu vivi em Setúbal durante 40 anos e houve uma estrada onde eu sempre adorei passear, e ainda por cima, o dia hoje está um dia simpático, o meu carro é descapotável, eu provavelmente baixaria a minha capota e passaria na Serra da Arrábida. Mesmo para quem gosta de uma condução um bocadinho mais desportiva, não é um lugar mau para conduzir, onde aparece a rampa da Arrábida. Não sair ali. Exatamente, desde não venha para cá abaixo, mas aquele passeio na Serra da Arrábida tem vistas absolutamente lindíssimas. Eu acho que até o James Bond achou piada a essas curvas em tempos idos, não é? Se bem te lembras, alguns filmes feitos ali. Olha, então vamos lá, de uma forma mais concreta, e acho que interessante, não sei, passando a publicidade porque não precisa, não é? O teu best-seller, Livro Secreto de Vendas, que é o livro mais vendido em Portugal nesta matéria para um autor português, parabéns antes de mais. O português é bom, eu já li este livro e é excepcional, tem-me ajudado e tem-me acompanhado ao longo do tempo. Começava por aqui para as pessoas que têm acompanhado também nas últimas semanas a ver-te, conhecer um bocadinho por onde é que isto tudo começou e como é que tu descobriste esta tua vocação, de facto, de ajudar as empresas em termos de otimização de vendas e de processos e de motivação das equipas comerciais. É curiosa a pergunta e não é a primeira vez que ela me foi feita, e o que é verdade é que
Eu às vezes tenho até alguma dificuldade em rastrear isso, mas eu hoje não sou um indivíduo que acredite especialmente em coincidências. A vida tem-me, de alguma forma, mostrado em que parece que as coisas muitas vezes se organizam para fazer um determinado caminho. Não que ele esteja pré-determinado, mas parece que há um caminho que nós precisamos de fazer. E eu trabalhei 10 anos como gestor de fortunas na banca, trabalhei em Portugal, trabalhei no estrangeiro, adorava aquilo que fazia, gerir patrimónios, mas chegou a uma certa altura que eu achei que tinha que perseguir qualquer coisa por conta própria. Eu desde miúdo que sempre tive a convicção profunda de que o meu futuro seria como empresário e desde que eu me lembro de mim. Eu acho que ainda não sabia o que era ser um homem de negócio e eu já queria ser um. E o que talvez até seja estranho, porque os meus pais eram professores, trabalharam para o Estado a vida toda e, portanto, não era sequer as referências que eu tinha em casa. Mas senti, com 30 e poucos anos, que se não tomasse a decisão naquela altura, que provavelmente mais à frente, chegava aos 40 e qualquer coisa, eu tinha tido uma carreira muito vertical na banca, tudo apontava para que continuasse a ser assim, e senti que estaria um dia numa zona de conforto com dificuldade em tomar uma decisão de um projeto pessoal. Decidi na altura queimar as pontes e despedir-me da banca sem... Como podemos ver aqui pelas imagens, o Paulo decidiu na altura congelar a banca, o que fez com que ele neste momento ficou ligeiramente congelado. Paulo, não sei se apercebeste, congelaste completamente. Parece-me que parei por aqui. Estava eu a contar que isto foi no ano 2003 que eu tomei esta decisão. Na altura decidi ir fazer um MBA, tirar um ano sabático, fiz o MBA aqui na Universidade Católica, filo em full time, filo num ano, e achei que nesse ano eu encontraria o tal projeto. A verdade é que não o encontrei, não ficou tão claro, e de repente há um amigo que me pede ajuda, mais ou menos a título de consultoria numa empresa que ele tinha. Eu fui ajudá-lo, entretanto alguns fornecedores e clientes deles acharam graça ao trabalho que eu lá tinha feito, pediram-me ajuda também, e eu dei comigo com 3 ou 4 clientes, mas eu nem sabia exatamente o que é que eu fazia ali, eu basicamente era mais um a tentar ajudar, e eu sentia que tinha um conhecimento sólido sobre empresas, mas eu não tinha um sistema. Então, na altura, mais uma vez, quase que por acaso, cruzei-me um dia numa pesquisa de internet com uma franquia internacional de business coaching. Achei aqui, business coaching, o que é que será isto, business coaching? E fiquei curioso porque eu sentia que precisava de um sistema para aplicar em empresas que já estava a tentar ajudar. Informei-me um bocadinho mais, a história depois é rápida, eu compro os direitos dessa franquia para Portugal, comprei a Master franquia. Nessa franquia batemos todos os recordes a nível mundial em termos de crescimento, de vendas, etc. Ganhámos o prémio de melhor território do mundo, um território pequenino como Portugal. E ao fim de 5 anos, eu senti que a franquia... Era a Action Coach, não é? Na altura chamava-se Action International, depois fizeram rebranding para Action Coach. Ao fim de 5 anos eu comecei a achar que houve também uma série de questões internas, mas a franquia travava-me mais do que propriamente me estava a ajudar. E em 2010 entendi que faria mais sentido seguir o meu caminho por conta própria e abandonar a marca Action Coach, até porque o meu nome, eventualmente, na altura, já tinha mais relevância no mercado do que o próprio nome da Action, principalmente depois do livro Secreto das Vendas. E desde aí foi quase... Já que falas em franquias, tu também tiveste ali uma aventura, se não me engano, tentaste ser também, por falar em franquias, tentaste ser franchisado da Remax. Não, a mãe dos meus filhos era franchisada da Remax. Ok. E eu acabei por ter uma ligação indireta à Remax, e a Remax acabou por ser essencialmente uma das minhas maiores clientes durante muitos anos em Portugal. Mas através dela, a ligação à Remax era através dela e não diretamente minha. Está bem. Excelente, olha, eu acho que é uma excelente introdução e acho que também dá aqui um background às pessoas para perceber o know-how, mas eu acho que acima de tudo, que é uma coisa que nos faz falta a nós, que estamos no dia-a-dia, é ter pessoas como tu que de facto focam em estudar, saber o que se passa e ter uma sensibilidade que eu acho que tu tens e o contacto que tens com empresários e gestores para depois poder... aquele elemento importante que é a partilha, não é? Eu tenho aprendido muito ao longo do tempo e, como sabes, tenho viajado muito e eu aprendo na partilha, não é? Do que partilham comigo e que eu partilho com os outros, eu acho que tu és essa fonte de partilha.
Nuno, eu não sei se era uma pergunta, mas muito, muito rapidamente, só fazendo um enquadramento, eu percebi neste período que tenho eventualmente duas qualidades que me ajudam. Uma delas é que, de alguma forma, eu percebi que consigo pegar em modelos muitas vezes complexos, tal como são estudados nas universidades, ou são elaborados por académicos, e transformá-los numa coisa relativamente simples que qualquer empresário de uma PME possa usar, e depois acredito que tenha algum jeito para comunicar isso. Ou seja, eu consigo pegar muitas vezes em temáticas que são de alguma maneira complexas e transformá-las numa coisa simples que as pessoas entendam e principalmente que possam aplicar. E é isso, essencialmente, que eu tento levar ao mercado. Mas olha, eu sei que não precisas da minha validação, mas eu acho que a própria esta série que tu fizeste connosco, esta temporada de como potenciar o teu negócio, demonstra exatamente o que tu disseste. Ou seja, é difícil que alguém não ouça os teus vídeos e não diga que não tenhas à vontade a comunicar. É verdade que tens uma vontade de palco excepcional, hoje em dia em frente das câmaras, e se calhar já passaste a fase de ter saudades do palco e hoje fazes tudo para a câmara sem ter ninguém à volta, já te habituaste. Da mesma maneira que de alguma forma eu acho que tu de facto, e vamos passar aqui alguns certos de coisas que tu apresentas que são complexas, mas que tu simplificas de forma muito simples. Eu por vezes me relembrei, até em reuniões com clientes meus tenho usado, porque de facto consegues comunicar de uma forma simples e há que reconhecer, não é? E por isso eu perguntava, lançámos isto com com um sucesso inacreditável, esta rubrica de como potenciar, que estamos a ver aqui um bocadinho, este é provavelmente o último vídeo que lançámos, não estás aqui com o teu flip chart, que faz parte de ti, eu não sei. É a imagem de marca. Tens sempre o flip chart debaixo do bolso. Epá, eu até achei estranho, este último vídeo sem flip chart, eu fiquei perdido. Quis poupar folhas. Quiseste poupar folhas, quiseste ser verde, fizeste tudo só nas palavrinhas. Perguntava-te, como é que tu achaste, como é que foi participar nesta rubrica muito focada no setor automóvel e como é que tu vês daquilo que também tens sentido, se calhar feedback que foste tendo, como vês o panorama do setor automóvel em Portugal? Não, foi um desafio interessante. A parte de gravar os vídeos, para mim, é o mais simples, porque eu todos os dias gravo vídeos, não é? Todos os dias faço conteúdos e distribuo na internet. Aqui o desafio foi adaptá-los ao mercado automóvel, o que também não é nada de muito difícil para mim, porque nós aqui trabalhamos com praticamente todos os setores de atividade e, portanto, são já 18 anos quase a fazer isto, o que me dá aqui algum jogo de cintura para, não apenas para conhecer com algum nível de profundidade a maior parte dos negócios, mas para poder adaptar aquilo que nós ensinamos ao setor para que estivermos a falar. Em relação à evolução do mercado automóvel, que é a pergunta que tu me deixas, Nuno, essa é uma pergunta que me fazem... Se estiveres completamente fora em termos de opinião, estás à vontade. Mas é uma pergunta que me fazem muitas vezes e a minha resposta tende a ser provocadora, porque a pergunta é difícil, não é? Tu estás-me a pedir, de alguma forma, que faça futurologia. Pá, o que é que tu achas que vai acontecer? E eu recordo-me de uma vez que na banca me fizeram essa pergunta, já comigo na qualidade de consultor, coach, queiras chamar o que preferires. Guru. De guru. Mas alguém de uma forma provocadora, bem humorada, mas provocadora, no final de um treino que eu dei num dos bancos de referência aqui em Portugal, perguntou-me, você viaja muito, vocês vão tendo clientes aí um pouco por todo o mundo, você lê muitos livros, sabe muita coisa, conhece muita gente, o que é que você acha que vai acontecer nos próximos 10 anos? E é aquela pergunta, provocadora e um bocadinho também para tentar entalar um fulano, e eu resolvi responder e respondo sempre de uma forma que eu acho que é, pelo menos eu procuro um registro bem humorado e também provocador, mas aquilo que eu vou dizer é mesmo aquilo que eu acredito e acho que é filosofia crítica, que é, eu sei exatamente o que vai acontecer nos próximos anos, sou a pessoa certa, porque eu leio muitos livros, conheço muita gente e tenho clientes por todo o mundo. E a resposta é sempre a mesma, que é mais ou menos o mesmo que aconteceu nos últimos 10. E o que é que aconteceu nos últimos 10? Temos oportunidade misturada com alguns desafios. E a vida continuará a progredir em ciclos. Eu posso garantir que depois da primavera chegará o verão, depois do verão o outono e depois do outono o inverno, e muito importante, depois do inverno volta a primavera. E isto parece uma resposta tonta, talvez lá para a Aliciana, mas eu acho que não é, pelo menos
eu acho que é filosofia refinada, que é a ideia de que nós vamos ter sempre oportunidades, vamos ter sempre coisas que podem ser ameaças, vamos ter sempre períodos de contração e períodos de expansão e uns cheguem-se aos outros, e vamos ter sempre uma série de ciclos e várias fases que nós temos que ter noção de gerir. E nas PME, nas grandes empresas também, mas nós estamos a falar essencialmente aqui para PME. Aliás, nas nossas próprias vidas, nós muitas vezes esquecemos-nos de que a vida tem sempre estes ciclos exatamente como as estações do ano. Ainda ontem eu falava com uma amiga minha que dizia, quando eu resolver isto, aí é que eu vou estar bem. E eu dizia, o princípio já está errado, porque nós acreditamos sempre que quando resolvermos um ou outro estrangulamento que nós identificamos, que um dia vamos chegar a um ponto em que deixou de haver problemas. E isso não existe. O único sítio onde há pessoas sem problemas provavelmente há de ser o cemitério. Nós vamos é ter desafios diferentes, preferencialmente, e vamos trazer isto para as empresas, nós teremos desafios mais sofisticados. O que é que tu não queres na tua carreira, Nuno? O que é que tu não queres na tua empresa? Que os teus desafios hoje sejam iguais aos que tu tinhas há 5 anos. E que, por sua vez, sejam iguais aos que tu tinhas há 10. Porquê? Significa que nem tu, nem a tua empresa cresceram nos últimos 5, 10 anos. Se os teus desafios vão sendo mais sofisticados, vão sendo mais refinados, se vão sendo coisas mais complexas e mais difíceis de resolver, então claramente nós estamos no caminho certo. Então eu continuo a acreditar que a economia e os negócios vai continuar a funcionar de alguma forma em ciclos. Vamos ter períodos de primavera que são períodos de oportunidade que nós temos que aproveitar. Vamos ter períodos de verão em que nós vamos ter que defender a sementeira que fizemos na primavera do ataque das ervas daninhas, dos insetos, do que for, porque todo o bem será atacado. Vamos ter os períodos de outono, que são os períodos de colheita e da maturidade filosófica, que é quando eu colher sem culpa se o resultado for bom e sem desculpas se o resultado for mau, e o período de inverno que vem a seguir, inevitavelmente, em que é o período mais difícil, mas em que eu tenho que entender, olhar para dentro e entender daquele inverno quanto é que é a minha responsabilidade, quanto é que são coisas que eu não controlo e o que é que eu posso aprender para reiniciar o ciclo seguinte. Isso há de ser assim no setor automóvel, na economia em geral e nas nossas vidas. Mas olha, Paulo, exatamente, seja como nosso guru desta resposta e levaste as coisas como bom comunicador ponto tu querias, não era a pergunta que eu te fazia. Como Álvaro Cunhal fazia, não é? Mas claramente não és a pessoa neste momento indicada face à crise que estamos a viver, falta de microchips e uma série de outras coisas que não são relevantes agora aqui nesta nossa conversa. Dito isto, pegava também nas tuas épocas do ano, porque eu até agora tive 18 anos numa multinacional americana e agora estou noutra que tem como base a África do Sul. E uma coisa que esta empresa faz, que é interessante, que eu já vi também algumas empresas japonesas fazerem e outras, é para alterar um bocadinho o inverno, altera o meu ano fiscal que termina em março. O que faz que normalmente o inverno é aquele arranque mais difícil, faz com que seja o último trimestre do ano que te obriga no inverno a correr para atingir os objetivos. Não vamos aprofundar dos resultados, eu também ainda estou a ver se isto de facto funciona, mas a verdade é que há de facto aqui algum fundo nisto, porque de uma forma mais estrutural da empresa, eu acho de facto faz com que este primeiro trimestre por vezes é lento, obriga a ser um trimestre corrido de inverno, pelo menos na Europa, noutros países poderá não ser tanto assim. Mas agora vou-te pedir uma pergunta mais objetiva, que é mais fácil ainda, tentando dar um bocadinho de foco ao setor automóvel. Ou seja, tu fizeste estes 6 vídeos connosco, e eu recordo aqui o funil de vendas, achei interessantíssimo, a questão de como gerar credibilidade e confiança, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isto, rotação de stock, segredos de negociação, as 4 formas de aumentar as vendas, e por fim este último que lançámos, se não me engano esta semana ou semana passada, que é a importância das vendas digitais. Eu perguntava, numa ótica automóvel, se tivesses que escolher, a gente não se pode focar em tudo, se tivesses que escolher 2, que fossem os mais importantes, os nossos clientes ou tipo de empresas típicas que vês do setor automóvel se focarem, o que é que tu sugerias? Mais uma vez é uma pergunta extremamente difícil, porque é quase como... mas tens de colocar todo o peso que me pagam para fazer perguntas difíceis, pá. Não, exatamente, mas eu não fujo. É quase como pedir que escolham os filhos, não é? Qual é o filho que gostas mais? Nós tivemos o cuidado de, nestes vídeos, tentarmos levar os temas que achamos mais fundamentais, não é? Negociámos esses temas de alguma forma. Ainda assim, se eu tivesse que escolher 2, eu não diria os mais importantes, Nuno, mas talvez os mais estruturantes, os mais básicos no bom sentido.
Eu escolheria o vídeo dos 4 caminhos, os 4 caminhos para aumentar as vendas, porque todas as empresas são organizações comerciais. As empresas de setor automóvel, nomeadamente os stands automóveis, assentam de uma forma muito, muito vincada e muito centrada e focada na área comercial, porque não têm outras áreas que outras empresas têm. Portanto, são essencialmente, se não for isto um exagero, empresas comerciais. E, portanto, há 4 formas de fazer crescer as vendas e eu acho que era importante os empresários automóveis centrarem-se, medirem, focarem-se nessas 4 formas. E depois eu escolheria a questão do ciclo de caixa, ou seja, dos prazos de recebimento, pagamento e de inventário, dos estoques, da gestão dos estoques, porque se a maior parte das PME dá pouca atenção ao lado financeiro e esse lado é crítico, o setor automóvel tem, por característica do seu modelo de negócio, um desafio permanente no que respeita ao ciclo de caixa. E aqui vamos tornar a coisa mais simples no que respeita à gestão do stock. Nós, neste episódio, se bem me engano, aqui chamámos de rotação de stock, não é? Porque isto rotação de stock. Portanto, não basta vender muito, é preciso garantir que o dinheiro também está em caixa, não é? Exatamente. E se das 3 alavancas principais que nós temos, os prazos de pagamento e os de recebimento, essas 2 não são tão críticas no setor automóvel, a questão do stock é absolutamente basilar. Então, a capacidade de um negócio automóvel gerar liquidez, ou seja, de pôr dinheiro na conta bancária que possa ser usado para financiar o crescimento futuro do negócio, nomeadamente comprar mais stock, que é o que vai garantir vendas, passa por uma capacidade de rodar o stock o mais rápido que for possível. Portanto, eu escolheria esses 2. Sem desfazer a nenhum dos outros. É fácil, é como tu dizes, é difícil escolher e é uma coisa que eu e tu nunca faríamos na vida, que é escolher entre filhos ou filhas, não é? Mas pronto, aqui é uma ótica mais de priorização, e mesmo os filhos ainda não prioriza, mas eu diria que talvez sejam os 2 mais básicos, no bom sentido, que é, se tiver que focar em 2 focos nestes 2. Os outros são outras camadas. O rotação de stock até é um bocadinho mais sofisticado, não? Ou seja, em termos de gestão. Agora, eu acho sofisticado, mas é crítico. E às vezes é por ser sofisticado que as pessoas dão menos atenção. Exatamente, é verdade. Ou seja, mas o tema das 4 formas de aumentar as vendas, eu acho que tu dás se calhar aqueles já foram escrevidos 50 livros sobre o tema, e eu acho que tu em 3 minutos consegues explicar o que é que as pessoas têm que fazer. Em termos de tudo isto, começa nos contactos a seguir, temos que converter esses contactos a seguir. Quantas vezes mais o mesmo cliente nos comprar é mais uma alavanca. E, por fim, se esse cliente, em vez de gastar 100, eu dobro as vendas também. Ou seja, são conceitos muito simples, todos interligados em cascata, e que se a gente perceber bem o conceito, percebe onde é que tem que apertar. Excepcional. A questão é que é fácil, até pelo nosso ego, não é? A gente focar-se completamente em vender muito e às tantas já vende 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões, já tem não sei quantos carros em stock, não sei quantos vendedores, e damos a imagem para o mercado que somos fantásticos, mas depois não gerimos bem o stock e temos muitos carros, muitos vendedores, uma grande estrutura, mas não temos tanto dinheiro assim na conta bancária. E é por isso que o outro vídeo escolhido é da rotação de stock. Mas a rotação de stock vai se tornando cada vez mais relevante à medida que o negócio ganha dimensão. Quanto maior a dimensão, maior ainda a importância. 25 carros, 3 carros por mês, não é outra vez, é quem já vende 50 carros por mês, faz toda a diferença. Vamos agora também a um episódio que eu adorei, e aprendi com ele, já usei este termo algumas vezes porque eu não tinha apanhado, que era este episódio em que tu falaste de como gerar credibilidade e confiança, onde tu referes histórias absolutamente inspiradoras do mercado automóvel, e esse pequeno snapshot vamos passá-lo aqui, que achei extremamente interessante, e acima de tudo o conceito que eu já inclusive passei a algumas pessoas, que acho que está muito bem explicado, não é? Ou seja, a credibilidade. Outro dia estava no restaurante do Porto, excepcional, para quem nos ouvir, fora publicidade, na lote, no mercado de Matosinhos, uma coisa fabulosa. Eu disse, nunca fiz publicidade. Os clientes cá vêm, e estava com um grande cliente do nosso setor automóvel, que tu conheces também, e ele dizia, os clientes cá vêm, é o amigo do amigo, conhece, e é assim que isto aconteceu. E disse, olha, tenho um grande guru da nossa parte que diz que exatamente o valor económico da sua credibilidade é exatamente isso, é o número de clientes repetidos que acontecem. Venda repetida e referenciação, exatamente. Não é? É impressionante. Ou seja, e é nesse sentido que eu, se calhar, pedi aqui à minha produção, ao Ricardo, o nosso diretor de marketing, está aqui atrás, para pôr aqui um spotzinho para nós tirarmos o som. E se ouvir,
sobre esta história do Joe Girardi. E peço, Paulo Viana, fala por favor aí no vídeo. Mas normalmente dá jeito que tem som. Pá, não lemos todos os lábios, o que não é fácil, mas isto é um problema típico do Ricardo. Ou seja, enquanto eu tento resolver o problema do som, eu vou explicar a história. Estamos em cinema mudo. Faltam as legendas. As legendas. É uma questão típica do Ricardo. Põe a preto e branco e umas legendas e resolveu a coisa. Resolve-se a coisa, não é? Não te vou pedir para falar, mas também ponho eu aqui. Se o Ricardo me disser aqui no chat qual é que é o minuto, eu ponho isto no ar. Queres tentar outra vez, Ricardo, a ver se o som sai? Não temos som. Bem, ou seja, isto faz parte daquelas maravilhas da tecnologia nesta altura do campeonato, mas enquanto tentamos resolver isto, tu falas aqui de uma coisa que eu acho que até tocas nisto em 2 episódios. Bom, o bónus do Ricardo este ano já foi. Diz? O bónus do Ricardo este ano já foi. Esquece o bónus, Ricardo. Ele ainda tem tempo para recuperar, porque a gente só dá o bónus em abril do próximo ano. Por isso, o do ano passado, isto não é que a memória seja curta, mas há muito tempo para recuperar isto. Foi a sorte do Ricardo. Exatamente. Ou seja, tu falas aqui e se calhar eu recupero a história que tu falavas ali e depois e tu explicas, que é, ou seja, tu falas de uma coisa interessantíssima de alguém que foi de facto no recorde do Guinness, em termos de vendas, que era o Joe Girardi, ok? E de facto, nesta ótica de gerar credibilidade, ele era absolutamente impressionante. Se eu acho que tu dizias, ele vendia cerca de 6 carros por dia, o que é... A média parece que foi essa, sim. Não é? Durante 13 anos, sem vender frotas. Sem vender frotas. E sem poder atender dentro do stand, porque quando ele foi pedir emprego, e esta é uma história engraçada, disseram que não precisavam de ajuda. Isto é início dos anos 70, olha, mais ou menos quando nós nascemos, Nuno. Exatamente. Mais ou menos ano. Sim, não precisamos de ajuda, temos a equipa cheia. E ele disse, ok, mas eu trabalho à comissão, eu não preciso de salário. E eles disseram, mesmo assim não, porque cada cliente que entra no stand vai se dividir pelos vendedores que nós aqui temos. Se você vier trabalhar para aqui, é mais uma pessoa para dividir, os nossos vendedores não vão ficar contentes. E ele disse, mas não tem problema nenhum, eu trabalho só na rua. Então o fulano trabalhava só na rua e conseguia ter resultados desses. 6 carros em média durante 13 anos de carreira. Foi brutal. Nós temos um ótimo exemplo. Joe Girardi, que figurou durante algumas décadas no Guinness como o melhor vendedor do mundo, vendedor da Chevrolet nos anos 70 nos Estados Unidos, e se não me falta a memória, alguém que vendeu em média 6 automóveis por dia durante a sua carreira, lembrando que ele não vendia frotas, só vendia a particulares. Quando a Deloitte auditou os seus números para os reconhecer no Guinness Book of Records, percebeu que praticamente 70% das suas vendas eram ou venda repetida ou referenciação. Então, o valor económico da reputação do Joe Girardi manifestou-se ao longo do tempo, se eu não estou em erro, 13 anos de carreira, através de 70% de vendas via referenciação ou repetição da compra por parte do mesmo cliente. É verdadeiramente incrível. O que será um valor negativo da nossa reputação? Um valor negativo da nossa reputação será quando cada venda que nós fazemos gera ou uma nunca não repetição dessa mesma venda para o mesmo, ou de uma venda para o mesmo cliente, ou a inexistência de referenciação do nosso trabalho. Agora, eu queria chamar-lhe a atenção para o detalhe. Gostaste de ouvir ou não? Nunca gosto de me ouvir. Detesto ouvir, não suporto a minha própria voz. Exatamente. O maior problema para mim também é eu não reconheço a minha voz. Eu aqui... Mas quando ouço, acho que a voz está grossa e tal. Mas olha, e eu acho que alinhámos, ou seja, eu aprendi bem a lição, ou seja, foi isso que eu expliquei no restaurante lá em cima, mas dizia-te, ou seja, tu já estava a dar um bocadinho a nota disso, né, que é interessantíssima esta história, não precisamos disso cá mais, mas tu próprio comentavas a confiança que ele tinha, não é trabalho aqui, trabalho na rua, e a confiança e na relação que ele criava com os clientes é absolutamente impressionante. Fazia-te aqui uma pergunta. Eu tenho estado em alguns webinars nos Estados Unidos e isto é uma questão lá mais, mas que é transversal ao mercado. Está muito em voga no setor automóvel, mas perguntava-te a ti se tens uma perspectiva sobre isso, que é, quando falamos aqui em Portugal, fala-se muitas vezes, e nós próprios fizemos aqui, tu fizeste o vídeo, à volta de vendas digitais e não falámos de retalho digital. Não sei se é essa noção, mas nos Estados Unidos em particular, no setor automóvel, fala-se muito em digital retailing.
mesmo na vertente financeira, fala-se em digital retailing. Tu, enquanto guru da gestão, o que é para ti a diferença entre vendas digitais ou retalho digital e qual é a evolução que tu esperas nesta matéria em Portugal, no setor automóvel, mas de uma forma genérica? A minha interpretação da expressão é que o retalho digital é mais à frente ainda das vendas digitais, ou seja, é que a experiência seja já praticamente totalmente digital. Sem dúvida. E eu acredito que nós vamos numa evolução nesse sentido. Aliás, num dos vídeos eu lanço a questão, em todos os setores de atividade, cada vez mais é uma das perguntas que, onde quer que eu vá falar, em Portugal ou no estrangeiro, é uma das perguntas que inevitavelmente me fazem, que é a pergunta sobre a desintermediação, seja em que setor for. Será que nós, vendedores, vamos desaparecer? Será que o mercado deixará de ter um espaço para os vendedores? Nas casas, nos carros, seja no que for. Eu acredito que nós continuaremos a ter um nicho que vai precisar do vendedor humano e um nicho que vai abraçar a desintermediação de uma forma total. A minha pergunta, e que eu não consigo responder hoje, é qual a dimensão de cada um destes nichos. Quanto maior for o envolvimento da compra, e aqui estou a usar essencialmente o meu conhecimento, a minha experiência para tentar fazer uma projeção, porque ninguém adivinha o futuro. E eu próprio tenho ido mudando um pouco a minha sensibilidade com o tempo em relação a esta temática. Mas quanto maior for o envolvimento da compra, e o que é isto do envolvimento da compra? Nós dizemos que uma compra de alto envolvimento é uma compra que envolve essencialmente três coisas, que é quanto tempo eu vou ter que usar aquela solução, qual o impacto daquela decisão no meu património pessoal e na minha vida pessoal e quantas pessoas vão ter que lidar com isso. Portanto, quanto maior o impacto no meu património, quanto mais tempo durar a solução e quanto mais pessoas estiverem envolvidas na utilização da solução comprada, maior o envolvimento da compra. Quer dizer que é maior a tomada da decisão. Dar aqui alguns exemplos básicos. Comprar uma casa é uma compra de alto envolvimento. Porquê? Porque pelo menos toda a família vai estar envolvida na utilização e eventualmente nós recebemos lá os amigos também. Potencialmente pode durar a vida toda e normalmente é uma decisão que tem um impacto fundamental no património da pessoa, tanto que a esmagadora maioria das pessoas contrai dívida há 40 anos para poder comprar o imóvel. Então é uma decisão de alto envolvimento, não é uma coisa que a gente olha e comprei. Não é como um café, que é o exemplo de uma compra de muito baixo envolvimento. Se nós estivermos numa povoação que não conhecemos e nos apetecer tomar um café, entramos no primeiro café que houver e pedimos o café. Se o café não for bom, aquilo custou o quê? 65 cêntimos. No limite, eu posso pousar o café e nem o beber e vir embora. Não fiquei a pensar naquilo nem um minuto. Entro no café do lado e tomo no café do lado. Então, há decisões que nós tomamos com mais ligeireza, outros que tomamos com menos ligeireza. O caso de um automóvel, que é aquilo que nós queremos pensar aqui, talvez não tenha tanto envolvimento como uma casa, mas quase, não é? Pelo menos a família ou alguns amigos vão utilizar também o automóvel. É uma compra que vai... O que é que se passou aqui? Não sei se me perdeste ou não, Nuno. É uma compra que vai ter algum impacto no património da pessoa. Deito o palco todo a ti apenas. Pois, não, mas desapareceu-me o StreamYard, desapareceu-me da frente por alguma razão, sem eu tocar em nada. Eu até pensei que tinha caído. É uma compra para a qual muita gente ainda tem que contrair dívida, embora não seja por 40 anos, mas por 4, 5, 6 é vulgar isso acontecer. E, portanto, também é uma compra que dura alguns anos. Então, é uma compra de algum envolvimento. Onde é que eu quero chegar com isto? Nestas compras de maior envolvimento, nós, seres humanos, gostamos muitas vezes de ter o apoio de alguma pessoa. Gostamos de ter alguém com quem conversar, mesmo que seja alguém que nós não conheçamos pessoalmente, mas termos aquela sensação de que se houver aqui alguma coisa que não corra bem, eu ligo para este gajo, ou vou à procura dele. Há ali uma cara, alguém a quem eu possa pedir algum tipo de responsabilidade sobre isto e que me acompanhe na decisão. Agora, a verdade é que a mentalidade também vai mudando com o tempo e esta tendência do retalho digital, como tu falaste, é clara, inquestionável e incontornável.
e está a fazer com que cada vez mais, nomeadamente no automóvel, porque, por exemplo, no imobiliário é mais difícil isso acontecer, que haja quase que uma comoditização do automóvel. Ou seja, eu hoje não preciso de, sei lá, não vamos dizer marcas, não é? Mas se eu quiser comprar um carro da marca daquele que eu tenho, hoje já não preciso de um vendedor para me apoiar nisso. Eu entro aqui no site da marca e já escolho a cor, se é metalizado, se não é metalizado, já ando a ver os estofos, as jantes, eu já escolho todos os detalhes, isto já me faz uma simulação, já me diz qual é o preço, e já clico aqui no botão e já o encomendo se eu quiser. Já me propõe até o financiamento através de uma casa de financiamento ou outra, portanto, eu não preciso de ajuda de ninguém para fazer isto. E esta tendência... Estou de acordo contigo, que é mal ou bem, a compra do carro é a segunda compra de maior valor, normalmente, na vida das pessoas, depois da casa que tu falaste. Sim, é isso mesmo. E mesmo que tu possa fazer tudo online, e eu vi isso muito nos Estados Unidos e tal, ainda nós temos estruturas grandes de call center e de vendedores online, porque as pessoas, antes de comprar um carro por 15 mil euros, 10 mil euros, 20 mil euros, querem falar com alguém. Ou seja, é aquele... Ou seja, por isso é que eu acho que, particularmente no setor automóvel, não é uma coisa que comprar um eletrodoméstico mesmo até 100, 150, 200 euros. A questão é o envolvimento da compra. Nós, por exemplo, aqui vendemos cursos na casa dos 1000 euros e toda a compra é digital, nós só vendemos digitalmente, mas a percentagem de pessoas que precisa de ligar para o Customer Service para ter a confiança de comprar o curso é uma percentagem significativa, tanto que nós, quando temos os cursos... 50 ou 100 euros, se calhar, já é como outro, não é? Mas é incrível que a pessoa parece que... Não, mas está lá mesmo alguém, há um telefone, há uma pessoa do outro lado. É que eu não sei se muita gente ainda sente essa necessidade. Eu acredito muito, não é? E tenho visto, particularmente nos países anglo-saxónicos, esta preocupação, porque estão um pouco mais à frente, como falávamos no início, do digital retailing, de fazer todo o processo online, hoje em dia, a parte da tecnologia, quase toda a gente resolve, até se tiver dinheiro, tem uma grande experiência online. A grande diferença está quando tu passas do online e tens que ter contacto humano. A pessoa que está do outro lado sabe exatamente ao que tu vais, já tem toda a informação, não te faz perguntas desnecessárias, dá-te a confiança, trata-te bem, percebe o timing que tu estás, a hora que estás a ligar, a pressão em que tu estás. Ou seja, esta ligação entre o total online e depois a ligação ao offline, que por vezes pode ser apenas uma voz humana, mas há uma interação humana, aqui eu acho que isto depois vai fazer toda a diferença. Na tecnologia... Faz toda a diferença. Há um caso que eu costumo contar e que acho que é paradigmático, que é o caso Zappos, da Zappos.com, uma empresa de retalho também, digital, totalmente digital. Uma empresa que começou por vender sapatos, hoje já vende tudo que é vestuário, e foi comprada pela Amazon por 1.000 milhões aqui há uns 12 anos atrás. E, portanto, sendo um portal que vendia sapatos inicialmente, aquilo não estava minimamente preparado para ter um serviço de call center que atendesse as pessoas, porque uma das partes importantes daquilo, até porque eles trabalham com margens miseráveis, é que a pessoa consiga safar-se sozinha. Mas eles perceberam que, de repente, chegavam muito mais chamadas do que aquilo que eles pensavam e perceberam que tinham que ter o call center super afinado, até porque, mais uma vez, era uma empresa que queria viver 100% da sua reputação. O que é que isto quer dizer? Eles não investiam absolutamente nada em publicidade e queriam que os seus únicos drivers de crescimento fossem venda repetida e referenciação. Então, o que é que o CEO daquilo percebeu? Que cada vez que alguém ligar para o call center, nós temos que fazer com que a pessoa volte a comprar-nos sapatos a nós e que nos referencie. Então, ele deu uma missão aos operadores de call center. Vamos tirar-vos o guião e vamos tirar-vos a medição do handling time. O handling time, para quem não souber, é quanto tempo o operador leva a lidar com cada chamada, que é a principal medida de performance em quase todos os call centers. Quantas chamadas o operador consegue trabalhar num determinado período. Então ele disse, esqueça o handling time, nós não vamos medir isso, nem vamos dar um guião. Vamos dar-vos uma missão. E a missão é muito simples. No final da chamada, o cliente tem que dizer, uau, eu tinha de ser doido para voltar a comprar sapatos no outro lado. Então, eles sabem que, em média, repara isto, Nuno, em média eles mediram que cada pessoa liga para o call center uma vez na vida. E cada chamada que toca, o treino que o call center tem é cada chamada que toca é a única vez na vida que nós vamos poder falar com este cliente diretamente.
No final da chamada, ele tem que dizer, uau, eu tenho que ser doido se comprar sapatos noutro lugar. E não vale de nada nós termos, como tu estavas a dizer, um super marketing digital que atrai um monte de leads. A venda do automóvel ainda é uma venda de altíssimo envolvimento. E eu depois não tenho a minha máquina preparada para falar com as pessoas quando elas ligarem, porque muitas delas ainda precisam de uma voz do outro lado para sentirem que estão a comprar a um ser humano e que tem alguém a quem podem voltar-se porventura alguma coisa não correr bem na compra. Especialmente porque é o que tu dizias, ou seja, o carro de facto vai, e penso que vai, pronto, quem sabe daqui a 15 anos, 20 anos, mas o carro não é 100% visto como uma commodity, também para algumas pessoas é um símbolo de status. Há pessoas que passam 3 horas... Para os homens, principalmente. Carro, se é confortável, se o som é bom, se os meus sogros gostam, se os meus pais gostam, ou seja, é uma envolvência... E as pessoas vão achar que eu sou um indivíduo bem sucedido quando me virem passar no carro na rua. Exatamente. Olha, tenho 2 perguntas finais para ti, de uma forma muito objetiva, ou seja, recentemente até no LinkedIn vi um spotzinho de uma entrevista tua em que fazia uma pergunta semelhante àquela que eu te vou fazer, que era, e via-se muito bem na forma muito objetiva aquele vídeo que tu fazias, de que existem apenas 4 formas de aumentar as vendas, e que o Ricardo, agora a ver se tivermos um bocadinho mais de sucesso, consegue pôr aqui num minuto no ar essa objetividade como tu trazes na forma como é feita essa abordagem, ok? Aí está, vamos ver se isto agora... Ricardo, põe aí para a gente ouvir. Focar a atenção nestes 4 indicadores. Ativa a tal pergunta que nos faz ganhar dinheiro. Como? São 4 pontos onde deve manter a sua atenção para ter cada vez mais clientes, mais vendas e, muito provavelmente, mais lucro. O meu nome é Paulo Vilhena e estas são as 4 formas que tem de aumentar. Pronto, eu resumo umas 4 formas. Depois ainda por cima o stand virtual apareceu ali em cima, já anunciaram o teu próximo vídeo. Mas na prática... Que era o da rotação de stock. Estava a voltar ao primeiro, já não sei, isto dos YouTubes tem estas coisas porreiras, que percebeu que quem via aquele vídeo, na linha do que tu disseste, o segundo vídeo mais importante para ver, porque nós, imaginem o que os gajos do YouTube e do Google estão a ouvir nestas conversas. Eles já têm aqui um microfone e estavam-nos a ouvir falar da rotação de stock. Estava eu a dizer, em primeiro lugar, estas 4 formas de alavancar as vendas e a seguir veja a rotação de stock. O que é que os gajos fazem a seguir? No vídeo do Ricardo, pumba! Ouvem o que a malta está aqui a dizer. Mas é verdade, ou seja, isto é um funil, está ligado também ao teu vídeo do funil, que é, contactos. Com certeza, temos que ter aqui no início do pipeline, mas depois, não basta ter só contactos, mas convertê-los. É aquilo que tu dizias, é a diferença da interação humana e nessa relação que é converter. Mas depois, como tu dizias e bem, que já está ligado a outro vídeo, está tudo ligado, se eu de facto tiver um valor económico alto da minha reputação, há pessoas que compram carros na mesma pessoa durante a vida toda, durante 20 anos, já compraram carros àquela entidade. E por fim, começaram por comprar, se calhar, um carrinho mais barato, um Smart, mas hoje em dia já tem um Série EcoP com 50 mil quilómetros. Ou seja, as coisas vão evoluindo e são 4 formas. E a pergunta que eu te fazia é, isto é muito relevante, pode ser muito científico, muito bem trabalhado, que é aquilo que tu fazes, mas particularmente nós dois falávamos aqui no backstage desta entrevista, de facto, no nosso setor não há nenhum estigma em relação às vendas, porque é um setor muito orientado à vertente comercial, mas fora do nosso setor, às vezes há, este gajo é vendedor, e ainda precisa vendedor de automóveis. Ou seja, perguntava-te a ti como é que tu vês, de facto, esta função das vendas, a importância das vendas mais a mais neste setor automóvel, quando às vezes até de facto há este estigma generalizado no mercado. O estigma é incontornável, mas uma das coisas que eu aprendi na vida e que eventualmente é a principal coisa que eu tento ensinar, até aos meus filhos, é o que eu chamo o princípio da responsabilidade. É que se de alguma forma o setor pode estar com uma perspectiva beliscada por parte do mercado, é nós tentarmos entender qual é a responsabilidade que nós tivemos nisto. Porque a partir do momento em que nós entendemos qual a responsabilidade que tivemos nisto, nós também assumimos a responsabilidade de mudar essa imagem no futuro. E esta é essencialmente uma questão reputacional que nós já falámos, não é? É de facto os profissionais do setor automóvel, como grupo,
porque obviamente nós temos aqui uma curva normal, temos exceções dos dois lados, mas como grupo consciencializarem-se da importância de começar a construir uma reputação cada vez mais positiva para a sua função. A verdade é que provavelmente hoje a imagem já é francamente melhor do que era há 20 anos. Há 20 anos provavelmente era melhor do que era 20 anos antes, mas eu gosto de acreditar que continua a haver aqui uma construção reputacional do setor que tem que continuar a ser feita no futuro. E como é que isto pode ser feito? Cada vez com melhores profissionais, cada vez com práticas de maior integridade, cada vez com maior transparência, cada vez com maior treino, ou seja, subindo a fasquia em relação àquilo que cada um de nós exige de si próprio. Então, mas deixa-me levar-te, então, já que estás nessa ótica, levar-te aqui para a última pergunta que toca exatamente no que estás a dizer, que eu acho que a maior parte das pessoas que vão ouvir também este nosso Motorcast são pessoas essencialmente muito ligadas às vendas e alguns deles têm interesse também em ver como é que podem evoluir. Por fazer-te esta pergunta, que é, ou seja, o que é que tu achas, e agora pela positiva, no sentido de o que é que as pessoas podem fazer melhor e por isso começar por aquilo que talvez sejam os principais erros cometidos, perguntar o que é que tu achas que a nível dos profissionais de venda, nomeadamente também em início de carreira, o que é que tu achas que são os principais tics ou as situações que é importante que as pessoas foquem para melhorar, sabendo que não é são 3 ou 4 que tu achas, pedia-te esta nota final aqui para que as pessoas levem também. Aqui, se tu me permitires que eu seja 100% analógico, vamos para os clássicos. E para não ser o Paulo Vilhena que está a falar, porque há pessoas que provavelmente saberão mais disto do que eu, vamos buscar o João Girardo outra vez. Se o fulano era o maior, apareceu no Guinness por ser o maior a vender carros, há de ter ainda mais para ensinar do que eu sobre o assunto. E ele dizia que propunha negócios justos, falava sempre verdade, nunca se escondia. Se houvesse algum problema, a pessoa ligava para ele antes de falar com qualquer outra pessoa. E este é o fundamento básico da credibilidade. Eu propor às pessoas negócios justos, falar sempre verdade e nunca me esconder. Se alguma coisa correr mal, sou eu que estou lá para dar a cara e para tentar ajudar a pessoa a resolver o assunto. São coisas que os nossos avós já nos ensinaram, só que coisas básicas e que nós às vezes no dia-a-dia nos atrapalhamos e nos esquecemos e às vezes naquela coisa da pressão de fechar um negócio e de ganhar uma comissão, ou naquele dia em que correu mal e eu não me apeteceu falar com o fulano que já sei que ele vai reclamar. São os dias em que a gente tem que aparecer, dar a cara, e porque é isso que constrói confiança, falar a verdade e a gente nunca se esconder quando a coisa corre mal. Está ligado àquilo que acabaste de dizer na minha pergunta anterior, que é... Se tivermos 2 minutos, eu conto uma história muito rápida que se passou comigo. Com esta história, agradeço. É porque a história é importante e apela exatamente a estes princípios. Quando eu trabalhei na banca, a minha última experiência comercial, a minha última experiência profissional por conta de outrem, foi no estrangeiro, foi no Luxemburgo. Eu sou recrutado na altura para o segundo maior banco do mundo, com a responsabilidade de trabalhar o mercado ibérico. E eu tinha 29 anos, não tinha sequer 30 anos feitos, e quando lá cheguei, o meu departamento, que era o Desk International, o meu diretor era um inglês, um gentleman, um fulano de uma dimensão humana e intelectual fora de série. O fulano já tinha sido presidente de um banco, estava ali já em fase final de carreira, pediu que lhe dessem aquela função mais para ele se entreter, e estavam lá numa situação de crise, porque tinham sido criados aquilo chamava-se Alternative Investment Club, um clube de investimentos alternativos, em que basicamente nós estávamos a vender a multimilionários fundos exóticos, hedge funds, para eles aplicarem os seus patrimónios. E um daqueles fundos deu um buraco terrível, mas estamos a falar de perdas para alguns dos investidores de milhões. Claro. E na altura esse meu diretor estava na fase de visitar os principais clientes do fundo e explicar o que acontecia. E ele pediu-me que eu fosse com ele. Eu acabadinho de chegar ao banco, não tinha nada a ver com aquilo, ainda nem tinha entendido bem que produto era aquele, porque era um produto altamente complexo do ponto de vista técnico. Lá fui com ele fazer o périplo pelos clientes que tinham perdido milhões. E lembro-me de uma reunião especialmente difícil que nós tivemos, mas que acabou muito bem, com o cliente a reforçar o investimento em vários milhões. E lembro-me de sairmos e ele dizer: Paulo, nunca te esqueças do que se passou nesta reunião.
quando nós falamos verdade e damos a cara, por muito descontentes que as pessoas estejam, elas quase sempre entendem. O que as pessoas nunca vão entender é quando nós não damos a cara e nos escondemos. E ficou-me essa mensagem, nunca me esqueci dela e tem sido para mim uma regra de vida. É que se é bom aparecer quando damos a cara, é muito mais quando a coisa corre mal, ou quando a coisa corre bem, se é bom aparecer, é muito mais importante nós aparecermos quando a coisa não correu especialmente bem. E foi muito curioso qual foi o resultado final de toda a volta. Tivemos um cliente que de facto ficou furioso, não nos perdoou e retirou o investimento inteiro. Todos os outros, com mais ou menos dor, acabaram por entender. Vários reforçaram o investimento. O que nos diziam é: espero que vocês tenham aprendido com os erros que fizeram, e por isso eu confio ainda mais em vocês a partir de agora, vou reforçar o investimento. É muito interessante isto, porque a nossa reputação vem daí, vem da nossa competência e da nossa integridade. São as duas coisas que compõem a nossa reputação, essencialmente. Sem dúvida. Para fechar, deixa-me só dizer, eu no fim de semana também pesquisava ali uma série de coisas e vi uma coisa engraçada e fiz um post para a minha equipa toda durante o fim de semana. Estou aqui a olhar aquilo que eu tinha posto e dizia muito na linha que tu dizes, que diz assim, porque se perde um cliente. E eu vi este, e tens 1% por falecimento, tens 2% por mudança de endereço, tens 5% por amizades comerciais, tens 10% por vantagens competitivas, mas depois tens as principais duas razões por que tu perdes clientes, é o que tu estás a dizer, reclamações não atendidas, não dás a cara, e 65% por indiferença pessoal. E percebida, indiferenciação percebida. Não é? Ou seja, porque o cliente acha que nós não estamos nas tintas para não ele. Não é porque a concorrência é melhor, ou não haja concorrência, ou o que for, é de facto o tratamento, dar a cara, ser frontal, estar disponível. E se nós nos colocarmos na posição do cliente, quantas vezes nós sentimos que o nosso fornecedor, seja na banca, seja telecomunicações, seja o que for, seja energia, quantas vezes nós nos sentimos, para estes fulanos sou só mais um número. E eles, no fundo, estão-se nas tintas. Olha, vamos fazer o seguinte, Paulo. Isto é... eu recortei metade das perguntas que tinhas para ti, como já imaginaste. Já estamos aqui há 50 minutos. Estaríamos aqui 3 horas, porque é sempre um prazer falar contigo. Mas vamos fazer aqui uma coisa. Ou seja, nós estamos a falar, depois de Portugal ter ganho 3-0 à Hungria. Se, de facto, nós formos outra vez campeões da Europa, nós vamos fazer mais um Ultracast de celebração e entrar em mais alguns tempos. Até fazia os que tu quisesses. Mais um, pelo menos. Fazemos um Ultracast assim, a sermos campeões da Europa outra vez. Olha, foi um prazer, como sempre, Paulo. Igualmente, Nuno, igualmente. Colaboração connosco e seguramente novas temporadas virão. Foi um prazer ter-te connosco. Vou só aqui fechar este Ultracast. Muito obrigado pela tua presença, Paulo. Obrigado, eu. Meus amigos, como puderam ver, foi um extraordinário prazer. Eu estaria aqui mais 2 ou 3 horas de conversa com o Paulo, que ele é uma verdadeira enciclopédia e uma fonte de inspiração para mim também, para as equipas e para o mercado que tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos. Muito obrigado, Paulo, por termos alguém no mercado e que se destaque também em termos internacionais e que nos traga este know-how. Eu aprendo sempre, hoje aprendi imenso. Espero que também muitos de vocês tiveram a oportunidade, porque ele foca em coisas que são absolutamente fundamentais no nosso setor. 90%, como em qualquer outro setor, mas no nosso em particular, 98% dos nossos clientes são PMEs e tudo isto se aplica muito àquilo que o Paulo fala e que ensina, para não falar também toda a vertente de vendas, onde, particularmente nesta área, em termos comerciais, e aqui não estamos a falar de temas da pós-venda, são técnicas comerciais que estão em cima da mesa, envolvimento com o cliente, e não há nada que o Paulo não tenha dito aqui onde não esteja 100% de acordo. Foi um prazer, gostei imenso, volto a pedir a ajuda e a reforçar a todos nesta fase em que Lisboa também ainda atravessa aqui algumas dificuldades em termos da pandemia, que espero que não voltemos para trás, mas é mantermos estes cuidados necessários, nomeadamente à população mais jovem. Eu também tenho filhos nesse segmento, peço esse cuidado para continuarmos a manter a economia a levantar no caminho certo, e como combinei aqui com o Paulo, espero eu que sejamos campeões da Europa lá mais para meados de julho, e nessa altura eu e o Paulo estaremos aqui com mais uma Ultracast de celebração de sermos campeões europeus. A todos, foi um prazer estar aqui neste Ultracast com o Paulo de Vilhena. Muito obrigado.